Senhor presidente Rodrigo Maia, líderes dos partidos na Câmara dos Deputados, acho que nós demos um grande passo ao triplicarmos a proposição do governo no que se refere ao projeto de renda mínima durante o período do coronavírus. Aprovamos e ele já está em execução, a partir também da pressão social, da pressão do parlamento para a sua aplicação. No entanto, duas questões nos preocupam e precisam de soluções que, na minha opinião, passa inicialmente pela Caixa Econômica. Talvez nem precise de mexer na legislação. A primeira delas diz respeito às populações que moram em localidades onde não tem telefonia móvel. E o aplicativo da Caixa determina que o código para acessar o benefício vai chegar via SMS. Então essas populações não vão receber o código. Então nós sugerimos, através de projeto indicativo, que a Caixa Econômica altere ou bote via e-mail ou então por outra via que não seja SMS. Uma segunda questão diz respeito à agricultura familiar e às populações da floresta, em especial aqui da Amazônia, o extrativismo, que, na nossa opinião, este aplicativo não deixa com nitidez a opção para que esse segmento acesse o programa do renda mínima. Nós precisamos, então, encontrar soluções, e eu diria que nós estamos trabalhando, talvez via projetos de lei já de iniciativa do Núcleo Agrário, para encontrarmos soluções para que essas populações acessem os recursos e, ao mesmo tempo, consigam ficar no isolamento, que é a coisa mais correta e mais necessária nesse momento. Cumprimento aqui o presidente da Câmara dos Deputados, colegas e colegas deputados e deputadas federais, e venho aqui me manifestar sobre a PL 1088, que fala da negativação dos cadastros de impedimento de crédito durante a pandemia. Venho aqui provar que o Partido Novo e seus deputados estão aí a serviço dos banqueiros e dos ricos. Os bancos que durante o ano de 2019 tiveram um lucro astronômico de 86 bilhões. Estes sim deveriam contribuir para o combate a esse vírus, dar a sua contribuição ao povo brasileiro, porque esse sim tem altos lucros, inclusive agora, no recebimento daqueles valores de R$600, R$1.200, temos que ter um cuidado para eles não arrecadarem as suas super tarifas nas contas bancárias dessas pessoas que estarão recebendo esse valor para amenizar essa chaga financeira durante a pandemia e durante essa quarentena. Também venho aqui me manifestar e dar apoio à PL 1006, que fala sobre o auxílio financeiro da União às santas casas e aos hospitais e às unidades básicas de saúde, que estão necessitadas da compra de EPIs, compra de vários materiais para o combate a esse vírus, e também prestar uma homenagem às pessoas, aos profissionais de saúde que estão lá correndo o risco, inclusive, de serem contaminados por esse vírus, mas estão lá dia e noite combatendo esse vírus que vem sendo a chaga nos últimos meses agora da população brasileira. E também aqui quero dar o meu apoio à PL 1106, que simplifica a inscrição das pessoas de baixa renda à tarifa social da conta de energia. É necessário, e o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, estão contribuindo para amenizar o problema desse vírus, amenizar a chaga das pessoas do dia a dia, de não poderem trabalhar, de não poderem cumprir os seus horários de trabalho, não poderem buscar o seu sustento na sua cidade, nos seus municípios e nos seus estados. Mas essas ações do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados irão contribuir energicamente para que nós passemos por essa tragédia que assola o mundo
e dizer que estaremos sempre sim, estaremos do lado da democracia, estaremos em conjunto com o Poder Executivo e com todas as instituições da República trabalhando para contribuir que passemos essas necessidades durante esse tempo, mas que saímos fortalecidos e a democracia, como sempre, vença ao lado do povo brasileiro. Em mais uma sessão virtual da Câmara dos Deputados, me dirijo desde aqui à nossa querida capital do Maranhão, São Luís, para uma vez mais levar uma mensagem aos colegas deputados e a todo o povo brasileiro. Queria, em primeiro lugar, destacar nesta ocasião o aniversário da minha querida cidade natal, Colinas, que agora em abril, dia 10, completou 129 anos. Um grande abraço a todo o povo colinense, a todos aqueles que ali residem e que fazem daquela cidade uma das mais especiais do Médio Sertão Maranhense, uma das mais especiais cidades do Maranhão. Um grande abraço, portanto, a todo o querido povo colinense, todos os meus conterrâneos. Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero também destacar neste momento algo importante sobre as ações que o governo do Maranhão tem desenvolvido de maneira muito eficaz, muito determinada no combate à pandemia do coronavírus. Um esforço liderado pessoalmente pelo governador Flávio Dino, liderado pessoalmente também pelo secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Carlos Lula, e toda a equipe, para que a gente possa atenuar ao máximo os efeitos sanitários e também econômicos da pandemia do coronavírus em nosso estado. Para se ter uma ideia, hoje na rede hospitalar do Maranhão, na rede pública, já foram instalados 129 novos leitos de enfermarias só para pacientes do coronavírus e 132 novos leitos de UTI para os pacientes do coronavírus. Estes leitos espalhados por todas as macro-regiões do estado do Maranhão, através dos hospitais macro-regionais. E muito fortemente o empenho também aqui em São Luís, onde há o maior polo de contaminação pelo coronavírus. Ao lado disso também, ações na área econômica, de proteção dos cidadãos e cidadãs do Maranhão, muito importantes. Ações para mitigar ao máximo os efeitos que isso provoca nas famílias, na medida em que deixam de trabalhar para corretamente manter-se em quarentena, em distanciamento social. Ações que favorecem proprietários de veículos, que favorecem usuários do sistema de abastecimento de água do Estado, as pequenas e médias empresas do Maranhão, enfim, a toda uma cadeia produtiva do Estado que, no limite das possibilidades da gestão do governo do Maranhão, vem sendo buscadas. Fora isso, a busca incessante do governador Flávio Dino para que o governo federal tome as atitudes corretas para que o Brasil possa derrotar a pandemia do coronavírus. Muito obrigado. O mundo vive uma grande epidemia. É o pior momento de crise depois da Segunda Guerra Mundial. Já são mais de 100 mil pessoas mortas. São quase 2 milhões de pessoas atingidas pelo vírus. No Brasil, já passamos de 1.000 mortos e nós temos que tomar atitudes que a sociedade espera de nós aqui. Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, cada um de nós tem que fazer a sua parte. E nesse enfrentamento, nós precisamos dar armas para os nossos heróis fazerem a defesa do nosso país, que são os médicos, as enfermeiras, aqueles que estão na linha de frente, os agentes de saúde desse país. E, para tanto, eles precisam das EPIs, equipamento de proteção individual, para lutar contra o coronavírus. Esse equipamento vem da China. E, lamentavelmente, o Brasil, de graça, está arrumando uma briga com a China. O presidente Bolsonaro, a família do presidente Bolsonaro, a China, não nos diz respeito à sua ideologia, se a China é comunista, eu não sou. Não nos diz respeito se a China tem problemas de ditadura, isso é problema deles. Nós já temos problemas políticos aqui no Brasil que chega. Nós temos que cuidar de nós. A China é um parceiro que agora pode fornecer para nós os insumos que nós precisamos, as EPIs, as máquinas de respiração, para equipar nossas UTIs, melhorar o atendimento dos nossos hospitais. E a mesma China que vende esse produto para nós em condições, porque tem tecnologia, porque tem mão de obra, é a mesma China que precisa comer.
e que compra do Brasil a nossa soja. É o nosso melhor cliente. Eu nunca vi alguém falar mal do seu cliente, espantar o cliente. Se a China deixar de comprar a soja do Brasil, o Rio Grande quebra. Nós quebramos aqui. O nosso problema não é a China é a solução dos nossos problemas. Por isso, vamos cuidar de nós. Vamos fazer a nossa parte aqui, cuidar da vida, porque a vida só é vida se for vida bem vivida, vida com intensidade, com felicidade, com qualidade de vida. E nessa hora, nós precisamos dos equipamentos da China e a China precisa dos nossos alimentos. É bom para eles e é bom para nós, mas nós temos que ter um mínimo de maturidade política para não criar problemas políticos que nós já temos de sobra aqui, agora criar com a China e atrapalhar um negócio que é bom para o Brasil e que pode nos ajudar a sair da pandemia do coronavírus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em meio a tantas notícias ruins, sobretudo da saúde da população e também da economia, nós sergipanos recebemos mais uma notícia ruim. Temos tratado esse assunto já há algum tempo, que é o fortalecimento da Petrobras aqui no nosso estado. A economia de Sergipe tem uma história antes da Petrobras e uma história depois da Petrobras. E, lamentavelmente, no início deste mês, sofremos mais um golpe duro desta política liberal, desta política de desvalorização do serviço público. O Tecarmo, que é uma unidade de processamento de gás aqui no nosso estado, hibernou. Ou seja, parou de funcionar. Ninguém sabe para onde vão esses trabalhadores, os da Petrobras, porque os terceirizados, evidentemente, serão demitidos. Isso terá um impacto gigantesco na economia do estado de Sergipe. As plataformas marítimas de águas rasas, essas todas praticamente foram desativadas. Vão virar sucata no mar do litoral sergipano. E o apelo que nós fazemos, até porque em águas profundas nós temos uma gigantesca reserva de gás natural que vai transformar o estado de Sergipe um dos maiores produtores de gás natural deste planeta. Não é justo o que a Petrobras está fazendo com o nosso estado. Primeiro fechou a base operacional da Rua Acre, onde fica a sede da empresa. Agora hibernou o Tecarmo, que é a unidade de produção de armazenamento de gás natural. Nós precisamos unir a classe política desse estado. Precisamos unir todos, independente de partidos, para brigarmos no bom sentido, junto ao governo federal, para que a Petrobras possa imediatamente retomar as suas atividades em pleno vapor no estado de Sergipe. Nós não estamos pedindo favor à Petrobras. Sergipe é o 6º produtor de petróleo do Brasil. Nós temos uma gigantesca reserva de gás natural, portanto, nós somos úteis à Petrobras e não vamos aceitar que a Petrobras simplesmente olhe para o nosso estado com olhos apenas comerciais. O lucro é pequeno, vamos vender, vamos fechar, sem se preocupar com os empregos dos trabalhadores, sem se preocupar com os impactos na economia do nosso estado. Portanto, é o apelo que nós fazemos ao governo federal. Sergipe clama neste momento, precisamos da Petrobras forte, da Petrobras de volta, da Petrobras defendendo o nosso estado, que a nossa fala seja divulgada na Voz do Brasil. Muito bem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Inicialmente quero aqui parabenizar o nosso presidente Jair Bolsonaro pelo trabalho que vem realizando à frente da nossa nação no combate à Covid-19. Nós temos visto todo o seu empenho, da sua equipe, em buscar mecanismo e meios para que nós possamos enfrentar de frente este vírus e vencer. E eu quero dizer que esta casa, a Câmara dos Deputados, está empenhada e junto com o senhor para que realmente possamos criar mecanismo e ajudar toda a nossa população. Quero também fazer um registro muito importante que eu vi esse final de semana, o quanto a Caixa Econômica Federal realmente tem ajudado a milhões e milhões de brasileiros e demonstrou que é um banco de primeiro mundo, que conseguiu aí processar milhares de pedidos
e fazer com que essas pessoas recebessem o auxílio emergencial que foi aprovado por esta casa. Então, em nome do presidente Pedro Guimarães, quero parabenizar toda a equipe da Caixa. E dizer também uma coisa importante, nós que somos aqui do Distrito Federal, que essa semana que passou, o governo federal já liberou aqueles valores destinados ao Covid, que nós da bancada federal destinamos, quase 80 milhões, que foi colocado para o combate desse vírus aqui no DF, e o governo federal já liberou, já está na conta do DF, para que a gente possa ter mecanismo para comprar ventiladores, respiradores e ajudar a população aqui do DF. Quero também fazer um registro que dê entrada a um PL 1578/2020, que prevê a fixação de preço de gás de 4% sobre o salário mínimo vigente e aquisição de até 2 unidades por pessoa. Nós temos visto o absurdo que tem acontecido no país todo. Tem lugares que estão vendendo gás a quase R$100. Então, esse projeto vem fixar 4% do salário mínimo vigente do país para que as pessoas possam comprar nesse momento de calamidade pública, tenham condições de ter o seu gás dentro de casa e poder ajudar toda a população. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado e vamos juntos lutar por um Brasil muito melhor. Deus abençoe. Senhor presidente, eu venho aqui reforçar a preocupação com a agricultura familiar. Durante a crise provocada pela pandemia do coronavírus, a agricultura familiar precisa de atenção especial. Mais de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa são da agricultura familiar. Portanto, é um setor de vital importância para o país e precisa de atenção com urgência. Não podemos esperar a crise chegar para tentar achar soluções depois. É preciso adotar medidas urgentes antes que a crise afete a produção e o abastecimento de alimentos vinda da agricultura familiar. Um setor já tão sofrido pela falta de atenção do governo federal. Na Paraíba, o governador João Azevedo já adotou várias ações para ajudar aos agricultores. Mas é preciso empenho do governo federal para fortalecer mais este setor paraibano e em todos os estados. Se a agricultura familiar parar, a população sofrerá mais ainda. Nosso mandato, assim como as centrais sindicais, apresentamos várias propostas que precisam ser postas em prática. Por isso, peço atenção ao Congresso Nacional, estados, municípios e governo federal, para não deixarem que os impactos atinjam a agricultura familiar. Se isso acontecer, o povo brasileiro sofrerá ainda mais com as consequências da pandemia. Se o campo não planta, a cidade não come. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse tempo da Páscoa leva a nós, cristãos, a fazer algumas reflexões que são pertinentes nesse momento. Uma delas é a importância da solidariedade social, que nos leva, aqui nesse parlamento, a votar medidas de alívio contra a perda da renda, a perda do emprego, a estagnação econômica, a necessidade de salvar as empresas, fazer um debate rico como que estamos fazendo, de medidas que aliviem os estados, os municípios, que é onde se trava a primeira batalha, a linha de frente no combate à pandemia e aos seus terríveis efeitos. Uma outra dimensão da solidariedade que eu gostaria de destacar é a responsabilidade social. É inadmissível que as pessoas nas mais altas funções do Estado, nesse momento, escolham trabalhar contra o interesse da população. Eu já nem digo as atitudes infantis e imbecis do presidente da República, que, é claro, merecem mais uma vez ser repudiadas. Mas eu estou me referindo à situação de Minas Gerais, em que o governador também começou a falar sobre relaxar o isolamento social e, mais ainda, manifestou a estranha crença
de que o vírus precisa viajar. Eu quero dizer mais uma vez, apoiada na ciência, nas práticas profissionais consolidadas, que a ação desses políticos, pela sua tacaneza mental, pelas suas pequenas rivalidades, é mais devastadora do que o efeito do vírus. Então, nesse momento, nós aqui no Parlamento vamos continuar a votar com solidariedade e com responsabilidade, a bem da população brasileira, a bem do Brasil. E por conta disso é que eu quero ecoar aqui o grito que está em todas as janelas, em todas as panelas do Brasil. Fora Bolsonaro, o Brasil merece muito melhor. Nenhuma e nenhum de nós imaginaríamos há alguns anos atrás que teríamos a oportunidade de ver o presidente da República em cadeia nacional utilizar-se do seu pronunciamento para fazer propaganda acerca de um medicamento, como se ele fosse uma solução mágica. O governo busca soluções mágicas para tentar esconder a sua incompetência em estar dirigindo o Brasil nesta crise, que é uma crise econômica, que é uma crise sanitária, que é uma crise social. E busca, portanto, criar estas soluções mágicas, desrespeitando todas as comprovações científicas. É o mesmo governo que diz que respeita o isolamento, mas o próprio presidente da República, em determinados momentos, saiu às ruas, estimulou as pessoas e continua estimulando as pessoas a romperem o isolamento que pode salvar muitas vidas neste país. É um presidente que não dota a saúde das condições necessárias para fazer os enfrentamentos que estão postos. Nós não temos testes em quantidade suficiente. Nós não temos equipamentos de proteção individual para poder assegurar a integridade dos profissionais de saúde que duelam com o vírus dia a dia e que dedicam as suas horas para salvar vidas. Nós não temos UTIs em quantidade suficiente. Veja qual é a crise que está atingindo agora o estado do Amazonas. A crise aqui no Distrito Federal, foram mais de 300 leitos que o governo disse que iria contratar para a UTI e que até agora não se confirmaram. Então, portanto, o presidente da República mostra a sua incapacidade de dirigir o país e, ao mesmo tempo, mostra que está preocupado não com o povo brasileiro, não com os estados, porque os estados brasileiros diminuíram a sua arrecadação e estão enfrentando, sem a ajuda do governo federal, a pandemia dia a dia. E o governo resiste em aprovar um socorro financeiro para os estados. Ao mesmo tempo, é um governo que quer impor uma pauta não de apoiar a população neste momento, mas de retirar direitos dos trabalhadores através da medida provisória 905. Por isso, nós sempre dissemos, é o governo da necropolítica, é política da morte, literal e metaforicamente. Senhor presidente, a CBF ajudou clubes da série C e D e deixou de lado clubes nacionais dos estados. Tem uma longa história, às vezes até centenária, como é o caso do Parnaíba Esporte Clube, da minha querida Parnaíba, mas que as circunstâncias adversas no momento o impediram de estar nas séries do Campeonato Brasileiro, como já esteve, por sinal, Parnaíba. Parnaíba foi criado, senhor presidente, em 1910. É um clube mais que centenário. Os ingleses levaram para Parnaíba, a família Clark, do século XIX, a bola. A primeira cidade do Brasil, sobretudo do Nordeste, conheceu a bola, foi exatamente no Nordeste, foi Recife e praticamente depois a nossa querida Parnaíba. Eles fundaram o Internacional em 1902, depois em 1910, José Moraes Corrêa fundou o clube brasileiro, digamos assim, embora todos convivessem muito bem, o Parnaíba, que foi tricampeão na gestão do prefeito Zé Emílio Castelo Branco, porque o prefeito ajudava. O Parnaíba veio sufocado, não é? A CBF, então, não pode deixar um clube desse centenário, um dos mais antigos do Brasil, não é? Ficar desamparado, vai fechar suas portas dessa maneira. Então, eu faço uma apelo aqui à CBF que reveja clubes centenários, que têm uma longa tradição histórica, foram campeões várias vezes em seus estados, merecem uma atenção especial
também da CBF. Quero crer que a CBF refletirá nesse sentido, até porque tem recebido apelos de outras entidades sobre o mesmo assunto. Muito obrigado, senhor presidente.